Hoje a Vila TV está na Ordem dos Médicos. Vamos conversar com o Dr. Fernando Salvador, que foi reeleito para a presidência da delegação de Vila Real. Olá, doutor, que prazer falar com o senhor. Muito obrigada pela entrevista. Obrigado pela vossa participação e pela vossa vinda à Ordem dos Médicos. Prazer é todo nosso. Doutor, começo nossa entrevista perguntando para o senhor qual que seria o maior desafio que o senhor enxerga hoje no distrito de Vila Real para a saúde. A Ordem dos Médicos tem duas funções principais, na minha ótica. Uma, que é a defesa da formação médica, do internato. A Ordem dos Médicos é responsável pela formação médica no nosso país e também, como é óbvio, no nosso distrito, e é fruto da Ordem dos Médicos. Temos uma formação médica de excelência e é fruto da Ordem dos Médicos que, infelizmente, temos muitos médicos portugueses a emigrar e que nos reduz o número de médicos no nosso país. E a Ordem dos Médicos sub-região de Vila Real é também vigilante na formação médica, ser uma formação médica adequada no nosso distrito. Um outro papel fundamental também da Ordem dos Médicos, na minha opinião, é ser responsável e ser vigilante pelos cuidados de saúde que são prestados às populações. A Ordem dos Médicos tem poderes delegados do Estado de representar os médicos, mas também de verificar se as populações têm cuidados de saúde adequados e são equitativos no nosso território. Com relação aos profissionais que o senhor citou, também existe a possibilidade de um trabalho mais intensificado para fazer a fixação dos médicos aqui no distrito? É fundamental. Nós, a Ordem dos Médicos, temos falado várias vezes do problema do interior, do problema da fixação dos médicos no interior. Fizemos já inúmeras iniciativas que o demonstraram e que tentaram alertar quer a população geral, quer a tutela, para a necessidade de criar medidas para fixar médicos no interior. Elencámos várias, que foram propostas ao Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que irá entregar essas mesmas propostas à tutela, à Sra. Ministra da Saúde, como dotar os conselhos de administração das unidades locais de saúde do interior de maior autonomia na contratação, de criar projetos de excelência que permitam que os médicos se fixem nessas mesmas instituições no interior. Já temos vários exemplos pela Europa, em que há grandes centros médicos de excelência que não estão apenas nos grandes centros urbanos. Isto permitiria fixar médicos no interior. Criar centros de afiliação em que médicos de grandes centros urbanos, de grandes centros hospitalares, vêm para o interior desempenhar a sua atividade em tempo parcial, permitiria também desenvolver o interior. Adotar algumas estratégias em conjunto com os municípios são parceiros e nós verificamos neste período de campanha eleitoral em que visitamos todas as unidades de saúde do nosso distrito, em que há bons exemplos com vários municípios a incentivarem os médicos a fixarem no interior e depois uma parceria, se assim podemos dizer, como é óbvio, entre o Ministério da Saúde e o Ministério das Finanças. É preciso alguns incentivos financeiros para os médicos também se fixarem no interior, onde eventualmente podem ter menos oportunidades do que o litoral. Por isso temos de dar melhores condições de vida para os médicos se fixarem também no interior, que é fundamental, porque temos uma população que tem de ter exatamente os mesmos cuidados de saúde que tem na sub-região de Vila Real ou que tem na sub-região do Porto ou na sub-região de Lisboa, que está no litoral. Seria uma oportunidade também de rejuvenescer o quadro clínico? Claro, nós não temos dúvidas que os médicos jovens são os motores de um serviço hospitalar, são os motores do centro de saúde e é preciso rejuvenescer, é preciso fixar médicos numa fase inicial da sua carreira. Nós também temos alertado para esta situação, ou seja, tal como eu referia no início, ao internato médico, que é a formação dos médicos para terem depois uma especialidade, e é preciso uma discriminação positiva de vagas de médicos em formação no interior versus litoral, o que muitas vezes não se verifica. Nós muitas vezes verificamos que há um maior número de vagas para formação no litoral em detrimento de hospitais do interior e, como nós sabemos, as pessoas vão se fixar pessoalmente numa cidade, numa fase mais precoce da sua vida do que quando tiverem numa idade já de 50 ou 40 anos. Doutor Fernando, na primeira vez que o senhor foi presidente, o senhor falou certa vez que faltou tempo e também ficou uma vontade de fazer algo mais. Eu pergunto para o senhor, algo mais no quê? Tempo arranja-se sempre e nós arranjamos sempre tempo. Algo mais, como em tudo na vida e tudo aquilo que nós fazemos, queremos sempre fazer mais e melhor. E é um dos objetivos, penso, de qualquer pessoa, de deixar as coisas um pouco melhor do que aquilo que encontraram. E nós, apesar de
este ser um novo mandato de continuidade, queremos fazer ainda mais e queremos ainda desenvolver mais a Ordem dos Médicos, quer para com os seus membros, quer também para com a sociedade, e aproximarmos e desenvolvermos e estarmos presentes nos médicos, nas unidades locais de saúde, quer nos serviços hospitalares, quer nos centros de saúde e também junto das populações, que é este um dos nossos objetivos, e tomamos já várias decisões aqui e várias opiniões da sub-região de Vila Real em favor das populações, de forma a alertar a tutela que é preciso olhar para o interior e é preciso também lutar para o interior e dar boas condições para que não só os médicos, mas todas as pessoas se fixem no interior e evitemos aquilo que eu costumo dizer, continuarmos a ter um país inclinado em direção ao Oceano Atlântico. Como é que o senhor avalia a possibilidade da implantação do curso de Medicina aqui em Vila Real? Nós já tomamos publicamente essa mesma decisão, em que achamos que é favorável, pode permitir que alguns médicos se fixem no distrito. O que é importante é termos um curso de medicina de qualidade e obviamente que sabemos que aí é avaliado por uma entidade externa, independente, e se as premissas estiverem validadas, se tivermos um curso com boa qualidade, somos favoráveis a essa mesma situação. Nós sabemos que o número de médicos em Portugal versus outros países da OCDE não é insuficiente, mas por que não redistribuir algumas das vagas para faculdades do litoral, colocá-las no interior e permitir que um pequeno grupo de jovens se forme no interior, sejam médicos no interior e depois, como é óbvio, se fixem e criem projetos no interior de forma a permitirmos um grande desenvolvimento da Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro. Doutor Fernando, eu agradeço demais a sua entrevista aqui na Vila TV. Parabenizo o senhor pela presidência. Desejo boa sorte. Obrigado, foi um gosto.